Banca CESP, órgão PC Ceará. Julgue o item que se segue. Relativos à aplicação da lei penal, aplique-se a novatio legis e melius aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem que haja violação à regra constitucional da preservação da coisa julgada. Questão correta. A novatio legis é tratada no parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, segundo o qual a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplicar-se-á aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude delas a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplicar-se-á aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. CESP 2013, Polícia Rodoviária Federal. Havendo conflitos aparentes de normas, aplica-se o princípio da subsidiariedade, que incide no caso de a norma descrever várias formas de realização da figura típica, bastando a realização de uma delas para que se configure o crime. Questão errada. Para não confundir e jamais esquecer quais são os 4 princípios que devemos analisar quando estivermos diante de um conflito de normas, basta lembrar da palavra seca. S. Subsidiariedade. E. Especialidade. C. Consunção. A. Alternatividade. Só para refrescar a memória, aqui vai uma breve explanação sobre os princípios. Princípio da subsidiariedade. Comprovado o fato principal, afasta-se o subsidiário, conforme dito. Comprovado o roubo, afasta-se o furto. Princípio da especialidade. Lei geral será aplicada tão somente quando uma norma de caráter mais específico sobre determinada matéria não se verificar no ordenamento jurídico. Referência legislativa, artigo 12 do Código Penal. Princípio da consunção. Quando um crime de menor importância é absolvido pelo crime de maior importância. Princípio da alternatividade. Quando o tipo penal prevê mais de uma conduta em seus vários núcleos. Exemplo, artigo 16 da Lei 6.376, adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio substância entorpecente ou CESP 2013. DEPEN, agente penitenciário. Considere que Alberto, querendo apoderar-se dos bens de Cícero, tenha apontado uma arma de fogo em direção a ele, constrangendo-o a entregar-lhe a carteira e o aparelho celular. Nessa situação hipotética, da mera comparação entre os tipos descritos como crime de constrangimento ilegal e crime de roubo, aplica-se o princípio da especialidade, a fim de se tipificar a conduta de Alberto. Questão errada. Aplica-se o princípio da especialidade a fim de solucionar um conflito aparente de normas penais, quando a conduta se subsume a um dispositivo legal que possui todos os elementos de outro dispositivo de lei mais geral. No caso em tela, não se aplica o princípio da especialidade, e sim o da consunção, considerando-se que a ameaça consistente no emprego da arma de fogo e nos termos narrados da enunciado da questão, fase necessária da prática do crime de roubo. CESP 2013, DEPEN, agente penitenciário. Considere que Adolfo, querendo apoderar-se de bens existentes no interior de uma casa habitada, tenha adentrado o local e subtraído telas de LCD e forno micro-ondas. Nessa situação, aplicando-se o princípio da consunção, Adolfo não responderá pelo crime de violação de domicílio, mas somente pelo crime de furto. Questão correta. No caso narrado, no enunciado da questão, o crime de invasão de domicílio é fase preparatória, consultivo, da prática de crime de furto.
No caso, portanto, aplica-se o princípio da consunção, pelo qual o agente responde pelo delito mais grave, também denominado de consultivo, que no caso é o crime de furto. CESP 2012, Polícia Federal, agente da Polícia Federal. Conflitos aparentes de normas penais podem ser solucionados com base no princípio da consunção ou absorção. De acordo com esse princípio, quando um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime, aplique-se a norma mais abrangente. Por exemplo, no caso de cometimento de crime de falsificação de documento para a prática de crime de estelionato, sem mais potencialidade lesiva, este absorve aquele. Questão correta. Deverá, como o próprio nome do Instituto sugere, não há efetivo conflito de normas, mas sim a verificação quanto a qual tipo penal a conduta praticada se subsumirá com perfeição. Essa assertiva está correta. Assim, havendo crime em que um deles sirva em toda sua inteireza como fase de execução de um outro crime mais abrangente, o primeiro passa a ser um antefactum impunível, na medida que se insere no bojo do segundo. Deve-se atentar para o fato de que, para que se aplique o referido princípio, o crime absolvido é o que lhe é continente deve lesar o mesmo bem jurídico, salientando-se que o segundo há toda evidência de forma mais gravosa. Nesse termo, o aparente conflito se soluciona pelo princípio da consunção. Destarte o agente que a priori praticou dois crimes autônomos. Consumada toda a conduta, responderá apenas pelo crime mais grave que absorve o de menor gravidade. Prova CESP 2008, Ministério Público Estadual, Promotor de Justiça. Júlio falsificou certidão atestando o óbito de sua esposa e, munido desse documento, requereu pensão por morte perante a Previdência Social. Tendo recebido o benefício... Não, tá ruim.